Tá gravando já. Fala pessoal, quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Então hoje eu tô aqui para trazer para vocês um assunto que é muito procurado, que muitas pessoas têm me mandado mensagem no Instagram, até mesmo nos comentários aqui nos vídeos do YouTube, que é perguntando como é a faculdade de medicina. Então logo após a vinheta, continue ligado que eu vou explicar para vocês questão de vestibular, de matéria, de metodologia, de período, tempo de duração e valores aproximados. Até já já. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Franklin, eu sou biomédico e agora também sou acadêmico de medicina. Muitas pessoas têm mandado mensagens perguntando como que foi essa transição da biomedicina para medicina. E eu tô aqui para esclarecer algumas coisas para vocês. O primeiro tópico que a gente vai conversar um pouco sobre é o vestibular. Por quê? Porque muitas pessoas sabem, até aquelas que não estão querendo prestar para medicina, que não têm o sonho de ser médico, que o vestibular para esse curso é um dos mais concorridos do Brasil. Ok? Então eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre as faculdades públicas e as particulares, vou puxar também um pouquinho sobre como que está sendo, qual que é a diferença que eu estou sentindo, e aí a gente também vai falar um pouquinho sobre a metodologia de estudo abordada durante o curso. Como eu fiz para entrar no curso de medicina? Pessoal, algumas faculdades particulares, ou até mesmo as públicas, estão aderindo às notas do Enem. Isso é bom, por quê? Porque aquele aluno que já tem um preparo, que já fez um cursinho, ou até mesmo que estudou sozinho, mas sabe até onde quer chegar, consegue passar na faculdade justamente com a sua nota do Enem. Tá? A maior facilidade são para faculdades particulares, que é o meu caso. Então, o que eu fiz? Eu fiz o Enem, todo ano eu gosto de fazer o Enem, para saber como que anda o meu nível, apesar de esse ano já vai fazer 10 anos que eu terminei o ensino médio, eu tô com 27 anos agora, e para mim era importante saber como continuava o meu nível das matérias, da época do ensino médio, da época de escola. Então, todos os anos eu gosto de reforçar um pouquinho mais e eu acabo fazendo Enem. Então, como que foi? Eu descobri que nessa faculdade que eu faço hoje, que é particular, ela aceitava as notas do Enem. E foi assim que eu consegui adentrar. Tá? Também sei que outras faculdades do Brasil aceitam a nota do Enem, até mesmo para a SISU. Então, as faculdades públicas, né, estaduais, aceitam o SISU como nota também para preencher aquelas vagas para os cursos como de medicina, direito e outros cursos em geral. Então, se você não fez o Enem e está querendo passar em metodologia e está focando só na FUVEST, a minha dica para vocês é, pessoal, pensem e façam sim o Enem, com a maior dedicação e o maior amor do mundo. Eu sei que é uma prova cansativa, porque eles querem vencer a gente pelo cansaço, mas se você tiver foco, eles não vão vencer. Aplica essa sua nota para entrar na faculdade. Usa essa sua nota para passar no vestibular, porque acaba dando certo, pessoal. É claro que na faculdade federal, na faculdade pública, a gente tem uma dificuldade maior, porque além do Enem, a gente ainda precisa fazer a outra parte do vestibular, né? Eles usam a nota do Enem como somente uma porcentagem, que é o que não acontece nas faculdades particulares. Mas, Vitor, por que tantas pessoas querem fazer na pública e agora tem tanta gente fazendo na particular? Porque, pessoal, graças a Deus, aquele tabu de que os médicos só são bons quando se formam em escola estadual, em faculdade estadual, faculdade pública, tem sido quebrado. E isso é ótimo. Por quê? Porque eu tenho visto que a metodologia utilizada na faculdade onde eu estudo hoje, ela quer nivelar você, quer te fazer um ótimo médico, mas ao mesmo tempo ela também está te ensinando a ter respeito pelo pessoal das outras áreas, como biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e etc. Isso é bom, porque a gente acaba criando uma medicina mais humanizada. Tá? Então, qual que é a diferença entre estudar em uma faculdade pública e uma faculdade privada? Se você tem meios de pagar por uma faculdade privada, por que não fazer? A gente sabe que para passar na faculdade pública vem toda aquela carga emocional, vem toda aquela carga de cobrança.
E isso acaba não sendo muito bom para o próprio desempenho do aluno, porque às vezes a pessoa fica durante anos tentar passar para medicina numa faculdade pública e quando consegue passar descobre que não é o curso da vida dela. E isso é muito frustrante. Então, se você tem condições de fazer uma particular, por que não fazer? Por que continuar dizendo que as pessoas de escola pública, de faculdade pública, são melhores do que as das particulares? Isso não é o que eu tenho visto, ainda mais nos campos de estágio. Sim, a minha faculdade já logo no início, a gente já começa a estagiar em UBS, e isso já ajuda a gente a se tornar profissionais humanos. Poxa, mas meu sonho é fazer uma faculdade pública. Tranquilo, é só ter em mente de que só porque você está fazendo uma faculdade pública, você não é melhor do que aquelas pessoas que estão se matando também na faculdade particular, porque as matérias são praticamente as mesmas, cargas horárias e etc. Ok? E outra coisa também, o CRM que você vai ter no final, o cara da faculdade particular também vai ter o mesmo direito de entrar com a documentação no Conselho Regional de Medicina e conseguir o direito de atuar. Então, eu acho que, quebrando um pouco dessa segregação, desse achismo, a medicina ela pode ser mais humanizada. O nosso segundo tópico agora é da metodologia. É uma metodologia que eu tenho sido apaixonado desde o início, que é a metodologia chamada PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, um professor ou um tutor chega no começo da semana para você, te dá uma folha com um caso clínico, e a partir dali você e o seu grupo vão desenvolver uma linha de raciocínio para chegar a objetivos nos quais todos vocês vão ter que estudar para chegar no dia do fechamento de caso e explicar para o seu tutor como que acontece. Então vamos lá, o tema de hoje vai ser sistema cardiovascular. Provavelmente o problema que a professora vai apresentar para a gente vai ser uma pessoa com problema de pressão alta, por exemplo, ou problema de oxigenação sanguínea. O pH está muito baixo porque a oxigenação caiu. Então isso é muito legal porque te faz ir até os artigos científicos, ir atrás dos livros e tudo mais. Tem pesquisas que dizem que o nosso cérebro ele só consegue se focar durante 90 minutos. Aí está uma grande diferença da metodologia ativa, da qual eu faço parte hoje, para a metodologia clássica, que é aquela onde o professor entra e fica falando e dando aula. Depois que passaram aqueles 90 minutos, o seu cérebro ele quer descansar. Então você não tem meio que um período para pensar no que você quer fazer. Você é obrigado a prestar atenção na aula e isso acaba deixando você destruído. E aí, com a metodologia ativa, você acaba fazendo os seus próprios horários, você vai atrás dos materiais que você acha que são importantes e tudo mais. Então, essa é uma grande diferença. Tá? Porque na metodologia ativa você tem o controle do seu foco. E na metodologia clássica não. Você é obrigado a estar ali prestando atenção mesmo que você esteja cansado e seu cérebro não esteja aguentando mais. Na metodologia ativa você se torna um pouco mais responsável. Por quê? Porque você tem que seguir cronogramas. Apesar de você estar no controle de tudo, isso não quer dizer que o tempo não vai passar para você. Ele passa. E ele passa rápido. Então essa sensação que você tem de que você está no controle de tudo é uma sensação falsa. Porque vamos supor que o problema ele abra na segunda-feira e feche na quinta-feira. Você tem 3 dias para resolver um problema, vai de 10 objetivos. E cada objetivo, pessoal, a gente gasta 2 horas e meia, no mínimo, para responder. Então é bastante coisa que tem para ir atrás. Não que isso seja aplicado em todas as aulas, a gente também tem aulas que a metodologia ainda está tradicional, como práticas funcionais, onde a gente aprende a fazer testes laboratoriais, como habilidades médicas, onde a gente aprende a fazer a anamnese do paciente, a estudar mais a fisiologia, a tratar daqueles pacientes que acabaram de sofrer acidente, de catástrofes naturais, até outros tipos de catástrofe também. Só que essa parte híbrida, onde mistura a metodologia ativa com a metodologia clássica, deixa o aluno mais focado. Pelo menos é o meu ponto de vista. Então a metodologia hoje, que está acontecendo nas faculdades particulares, em sua grande maioria, que o pessoal tem percebido, né, os reitores, os coordenadores de curso, é que essa metodologia ativa ela tem sido muito melhor para os alunos porque faz ele correr atrás e faz ele realmente absorver as informações. Falando agora um pouco do período, tá? A faculdade de medicina é o período integral, ou seja, a sua primeira aula pode começar às 8 da manhã e a sua última aula acabar 7, 8, 9 horas da noite. Isso é normal. Você consegue trabalhar para as pessoas que têm alguma profissão? Consegue.
Consegue, porque se você, no meu caso, eu trabalho com estética, eu sou biomédico, eu trabalho com estética. Se eu vou atender os meus pacientes, eu consigo remanejar de acordo com os meus horários. Apesar de eu estudar ali na região da Paulista e atender aqui na Zona Leste, eu consigo colocar por exemplo, na segunda-feira que eu não tenho aula de manhã, colocar uns pacientes para atender antes de ir para a faculdade. E fazer isso também no período da noite. As aulas acabaram às 6 da tarde, pô, vou para a clínica e atendo até às 10 da noite, por exemplo. É cansativo, mas vale a pena. Então, o período do curso é integral. Quantas matérias? Pessoal, o curso de medicina ele é dividido em 3 ciclos, que é o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. O internato seria o estágio, para você pegar o seu título de médico no final. Então são 2 anos de ciclo básico, onde você vai aprender fisiologia, anatomia, a ler lâmina de microscópio, a fazer exame. Depois dos próximos 2 anos, né, que é do 2º ao 4º ano, que é no 3º e no 4º ano, perdão, vocês vão fazer a parte do ciclo clínico, que é onde as matérias clínicas vão entrar. Pediatria, neurologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, dermatologia, etc. Mais 2 anos vendo agora matérias clínicas. E depois, no 5º e no 6º ano, é a parte do internato, que você vai fazer um estágio, um apanhadão de todas essas matérias que você já passou. Então o curso ele tem duração de 6 anos. Porém, o internato, ele ocupa os 2 últimos anos. Aí vamos supor que você quer se especializar em cirurgia plástica, como é o meu caso. Você vai ter que fazer mais 2 anos de residência em cirurgia geral. Terminou esses 2 anos de residência em cirurgia geral, você vai ter que fazer mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, que totalizam 11 anos. Mas o que eu costumo dizer é que o tempo ele vai passar de qualquer forma. Você fazendo uma faculdade ou não, os 30 anos, 40, 50 anos vai chegar para você. E qual é a forma que você quer chegar nessa idade? Você quer chegar com seus sonhos realizados ou você quer chegar com aquele sentimento de que poderia ter feito mais e não fez? Sim, é um curso que se estuda muito. O dia que eu menos estudo são 10 horas por dia. Já tiveram dias que eu tive que estudar durante 16 horas. Para provas, até mesmo para dias de tutoria. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que o professor ou o tutor ele chegava com um problema, com um caso clínico e a gente tinha que resolver? Isso acontece nas tutorias. Então a gente tem que chegar com tudo na ponta da língua para que o nosso tutor saiba que a gente entendeu e nos dê a nota de entendimento, de comunicação, de trabalho em grupo, porque durante as tutorias esse trabalho em grupo também é desenvolvido e é muito importante. E quanto às provas, pessoal, pelo menos lá na faculdade, as provas elas acontecem no final de cada módulo. Tá? Então vamos lá, primeira etapa, que é o primeiro semestre, tem 3 módulos. Então terminou o primeiro módulo, uma prova. Terminou o segundo módulo, uma prova. Terminou o terceiro módulo, uma prova. E aí no final do mês a gente tem a prova, o provão, que é como se fosse um Enem, com muitas questões, um pouco até pesado, inclusive, com todas as outras matérias que a gente viu também além da tutoria, porque o curso ele não se resume em tutoria. Então as provas são intensas, e sem falar de uma prova chamada OSCE, que ela acontece no final de todo o semestre, que é uma prova prática. Ou seja, lá na faculdade a gente tem um hospital simulado, vários, 10, 15 consultórios, e onde os professores ficam atrás do vidro vendo quais são suas condutas durante a anamnese do paciente, durante a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a ausculta do sistema gastrointestinal. E isso é muito legal, porque você fica tenso, mas aprende na prática. E aí quando chega na UBS para fazer o estágio, você não está cru. Então essa metodologia ativa ela acaba preparando você também para vida. Sem enrolação, tiro, porrada e bomba, literalmente. Eu já disse sobre a duração do curso, que são 6 anos, para você sair com título de clínico geral, para atender em UBS, abrir o seu próprio consultório, para ser um clínico geralzão. Né? Você tem aí o seu tempo de residência, que você pode optar em fazer, especializar em algo, ou ser simplesmente clínico geral. Agora, quanto aos valores da faculdade, aqui na região de São Paulo, eu pude observar que os preços eles podem variar bastante, entre R$ 7.500 a R$ 9.500. Isso é semestral? Não, isso é mensal. Então, se você não tem condições e quer fazer uma faculdade particular, eu sugiro que vocês comecem a procurar também pelo financiamento estudantil, como o FIES, ou tente até mesmo o ProUni. Porque, pessoal, não é um valor baixo. Pode ser que você consiga uma bolsa parcial em alguma faculdade. Não são todas as faculdades que dão bolsas, porque o curso de medicina é muito rentável e geralmente quem faz em faculdade particular, é filho de pais que têm posse, né? Que não é o meu caso, porque eu tenho que trabalhar bastante aí para pagar a mensalidade.
Mas, se você está pensando em estudar em uma faculdade particular, a minha dica é: procure financiamento. É possível, não é impossível, pessoal, tá bom? Se você estiver disposto a investir esse dinheiro depois, a longo prazo, se é o sonho da sua vida, por que não? Por que ficar esperando passar 5, 10 anos aí batendo a cabeça para tentar entrar numa faculdade que, se você tem condições de pagar, por que passar por essa frustração? Então as minhas dicas, pessoal, foram essas, tá? É estudar bastante, é parar um pouco com essa mania de achar que estudante de faculdade particular sabe menos do que estudante de escola de faculdade pública, porque não é verdade. Eu conheço pessoas incríveis e mais inteligentes do que muita gente que está fazendo medicina em faculdade pública, tá bom? Na particular. E a faculdade, ela segue rigorosamente os critérios para formar bons médicos. Então, espero ter ajudado vocês. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria esclarecer tudo isso para vocês. Na próxima terça-feira, eu vou soltar mais um vídeo dessa saga de medicina aí, tá? Provavelmente, eu ainda estou trabalhando no título, mas vai ser voltado para medicina. Será que é para mim? E eu espero contar com todos vocês. Se inscrevam no canal, não deixe de dar o seu joinha, porque é muito importante pra gente que prepara o conteúdo, que tira um pouco do nosso tempo para vir explicar como funciona. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até mais.